Boa tarde a todos e a todas. E eu dou início, então, a mais uma atividade da Comissão de Direitos Humanos, mas essa encerrando a Semana de Direitos Humanos, uma atividade em parceria com o Governo do Estado, em especial com a Comissão Estadual da Verdade, e é onde a gente vai tratar, então, nesta audiência, o tema é Caxias na Resistência à Ditadura, relatos à Comissão Estadual da Verdade. É uma realização em conjunto, então, da Comissão Estadual da Verdade e a Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara de Vereadores. Gostaria de agradecer e anunciar a presença do presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul e militante dos direitos humanos, Padre Roque Graziotin, o representante da OAB, da Comissão dos Direitos Humanos, também da OAB, Leonir José Tauf, a diretora do Arquivo Histórico Municipal, Helenira Prux, representando a ISMED, o professor Odair da Rocha, cidadão honorário e também depoente hoje, Luiz Pizetti, e da imprensa da Casa Civil, a jornalista Josiane Picada, e os professores e alunos do curso de História, que se fazem presente aqui. A mesa já está composta. Aqui à direita, o professor Oneide Bobsin, membro da Comissão Estadual da Verdade e reitor. Dr. Carlos Frederico Guazelli, coordenador da Comissão Estadual da Verdade, e representando a Assembleia Legislativa e a Comissão de Direitos Humanos, a deputada estadual Marisa Formo. Bom, de início, para fazer uma saudação inicial, já vou passar a palavra de imediato à deputada estadual Marisa Formo, para iniciar, então, a saudação da tribuna. Boa tarde a cada um e a cada uma das senhoras aqui presentes. Saúdo na pessoa da vereadora Denise, presidente da Comissão de Direitos Humanos desta casa, os demais vereadores também participantes desta mesma comissão, ao senhor Carlos Guazelli, coordenador da Comissão da Verdade no Estado do Rio Grande do Sul, ao professor Oneide, também integrante desta comissão, mas um abraço especial ao Maete Boff, ao Ricardo Segala e nele ao meu amigo Bruno Segala, seu pai, José Rubens Pedroso, o senhor Luiz Pizetti, uma saudação especial também ao Paulo de Tarso, ao Padre Roque Graciotin, que também foi uma das pessoas que, neste período da ditadura, ajudou a salvar muitas vidas, levando-os para outras fronteiras da nossa região do Mercosul, ou trazendo e protegendo aqui em casas da nossa região. Também temos outros nomes desta cidade que não estão aqui, mas que foram ou presos, ou foram pessoas que protegeram muitas vidas, como foi o caso do Dom Benedito Zorzi, o nosso bispo diocesano da época. Nós sabemos que, inclusive, aqui o Frei Beto foi uma das pessoas que foi escondida nesta região. Temos o Dr. Ordovás, que foi uma das figuras importantes também, e preso e que foi perseguido. Então, em nome desses que vão falar, certamente nós precisamos homenagear aqueles que partiram, que deram suas vidas e que não podem estar aqui testemunhando este momento de busca da verdade. Quem não viveu a ditadura não sabe a dor que é não ter o direito de falar, de dizer o que sente, o que pensa, o que acredita, sem o risco de enfrentar a prisão ou a morte. E esta reverência a quem, pela sua crença, conseguiu lutar pela democracia que vivemos hoje, este é um ato, na verdade, de celebração. Porque quando se começa a reconhecer a importância do que foi feito,
é um momento de celebração e um momento também de reconhecimento. Estive há poucos dias no Uruguai, na Argentina, e nos encontramos lá na praça com integrantes, agora, las abuelas de la Plaza de Mayo, porque todas aquelas mães hoje são avós, as que ainda tinham outros filhos. E elas não desistiram da luta, de reconhecer e buscar e saber onde estão seus filhos, onde está a verdade sobre o que aconteceu. Lá eles conseguiram buscar a condenação dos torturadores. Nós não conseguimos isso no Brasil ainda. Mas quando conseguirmos mostrar ao Brasil o que foram feitas com as pessoas que lutavam pelos direitos civis, pelos direitos políticos, nós ainda temos chance de ter novas oportunidades. Eu acho que a nossa presidenta da República, como uma das pessoas que foi torturada, como uma das pessoas que assumiu esse compromisso político com o Brasil e com os seus companheiros de luta, no próximo governo, certamente vai nos ajudar a buscar um passo a mais para buscar a responsabilização de quem tirou tantas vidas em nome de um poder que tirava direitos. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela celebração desta tarde. Muito obrigada. Obrigada, deputada Marisa. A senhora que também militou e milita, né, nos direitos humanos, faz parte da sua trajetória. Bom, eu preciso fazer, então, a saudação do nosso vereador Renato Nunes, também membro da Comissão de Direitos Humanos. Além do vereador Renato Nunes, fazem parte da comissão os vereadores Mauro Pereira, o vereador Rafael Bueno e o vereador Flávio Dias. Então, registro a presença do vereador Renato Nunes. Também é preciso registrar que essa atividade ela surgiu a partir de na verdade, a Comissão de Direitos Humanos, e essa vereadora, todos os anos, é provocada pelo nosso amigo Orlando Michele, para lembrar o aniversário da Lei da Anistia e todos os avanços que se teve e os que ainda são necessários ocorrer. Então, Orlando Michele, ele é um militante constante, da busca da verdade. E a busca da verdade que, por muito tempo, ela tem sido escondida. E não é pelo fato dela ser escondida que ela deixa de ser a verdade. E nesse sentido que a gente buscou, com a colaboração do Orlando Michele, organizar essa atividade. E entramos em contato com a Comissão Estadual da Verdade. Também precisamos registrar, e eu quero pedir licença, antes de já passar a palavra para os nossos representantes aqui da comissão, citar algumas pessoas que foram presas, alguns caxienses, ao menos mencionar aqui a lista para lembrança e para registro nessa sessão que é importante. Então, essa é a lista que foi levantada até o momento. Claro que, como a gente ainda não tem todas as informações, talvez apareçam mais pessoas. Então, os perseguidos políticos em Caxias, presos em 6 de abril de 1964. Adair Moreira de Castilhos, Armin Damian, Antônio Carlos da Rosa de Oliveira, Antônio Lisboa da Silva, Antônio Ratti de Queiroz, Bruno Segala, Clóvis Antônio Esperandio, Dalci Fontanive, Darwin Gazana, Enio Fávero, Ernesto Bernardi, Gerci Antônio Aguzoli, Henrique Ordovaz Filho, Eran Paulo Damin, Darwin Corsetti, João Rodrigues Barcelos Filho, Júlio Pedro Furlan, Leovegildo Neri de Campos, Luiz Pizetti, Regis Arnoldo Ferretti, Reone João Rigo, Rômulo Segala, Rui Gonçalves de Moura, Percy Vargas de Abreu e Lima, Walter Romeu Casara, Walter Vasquinho Tonini e os presos da década de 1970. Abílio Oswaldo Weber, Ayrton Joel Frigeri, Clari Isabel de Davi,
Gilberto Groboski Silveira, Helena Rodolfi, Inácio da Silva Mafra, José Daltro da Silva, Júlis Constante Borghetti, Luiz Andréa Fávero, Luiz Ernesto dos Reis Quaresma, Romeu Bortolini, José Rubens Pedroso, Orlando Pedro Michele, Paulo de Tarso Carneiro, que também se faz presente. Essa foi a lista que já foi publicada nos meios de comunicação e que a gente tem até o momento. E aí a gente tem outras pessoas que estão sendo ainda levantados alguns nomes. Então, eu peço uma salva de palmas a essas pessoas que lutaram pela democracia. E, de imediato, então, eu passo a palavra para o professor Oneide. Carlos Guazelli, primeiro. Carlos Guazelli, então, em nome da comissão, como coordenador. Boa tarde a todos, a todas. Vereadora Denise, vereador, companheiro Oneide, deputada Marisa Fórmulo, ilustres companheiros que vão depor à tarde, alguns dos quais eu conheço de nome, não conheço pessoalmente. Eu gostaria de explicar, em rápidas palavras, o que é a Comissão Estadual da Verdade e o que são as audiências públicas ou internas que a Comissão da Verdade do Estado promove. Como os senhores sabem, tardiamente, ainda tarde, antes tarde do que nunca, veritas quae tamen, a presidenta Dilma enviou ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional editou lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, instalada em 2012 para apurar e fazer o relatório circunstanciado, essas são as expressões da lei, relatório circunstanciado das mais graves violações a direitos humanos praticadas no país em passado recente. Evidentemente, embora o período tenha sido alargado na tramitação do projeto entre 46 e 88, ou seja, durante a vigência das duas constituições democráticas, interrompidas em 64, evidentemente o trabalho da Comissão Nacional da Verdade tem se fixado no período entre 64 e 85, durante os 21 anos da ditadura militar, que é quando a grande maioria dessas graves violações a direitos humanos foram praticadas. Como essa é uma tarefa invencível, impossível de ser cumprida nos 2 anos de mandato da Comissão Nacional da Verdade, a própria Comissão Nacional da Verdade, a própria Presidenta da República, instou aos governadores para que criasse no âmbito estadual comissões de verdade para auxiliar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Então, o que nós fazemos no estado do Rio Grande do Sul, assim como os outros estados que criaram suas comissões estaduais da verdade o fazem, é fazer as investigações, as apurações, colher os relatos das vítimas e testemunhas e reunir os documentos sobre as violações a direitos humanos praticadas aqui no Rio Grande do Sul, que a Comissão Nacional da Verdade não pode, por falta de condições materiais, de fazer. Algumas das investigações aqui no estado do Rio Grande do Sul, a própria Comissão Nacional da Verdade se encarrega de fazer. Por exemplo, há um grupo de trabalho que trata especificamente das questões relacionadas com a chamada Operação Condor, a ação concertada entre as polícias políticas dos países do Cone Sul da América do Sul. Então, essa é uma investigação que a própria Comissão Nacional da Verdade faz. Por exemplo, dentro desse grupo de trabalho, ou na atuação desse grupo de trabalho, está incluída a investigação sobre as causas e circunstâncias da morte do ex-presidente Jango, que a imprensa tem dado bastante destaque. Então, disso nós não participamos diretamente, ou apoiamos apenas, ou quando solicitados. Em compensação, outras investigações que a Comissão Nacional da Verdade não pode fazer diretamente, por falta de condições de tempo e material, como, por exemplo, as prisões massivas que houve
no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, nos anos 70, no começo dos anos 70, como, por exemplo, as violações a direitos humanos praticadas logo após a deflagração do golpe militar, por todo o interior do Estado e também em Porto Alegre, como, por exemplo, a repressão aos que participaram dos grupos de 11, como, por exemplo, a um episódio tardio de repressão, que foi o cerco militar comandado pela malfadada figura do coronel Curió, na Encruzilhada Natalino. São algumas das investigações, alguns dos fatos cuja apuração, cujo relato está sendo organizado pela Comissão Estadual da Verdade. Nós ouvimos pessoas que nos procuram, ouvimos pessoas que nos são indicadas por militantes sociais, pelos comitês da sociedade civil. Existem alguns comitês de memória e verdade, 2 em Porto Alegre, alguns espalhados pelo interior, em Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas. Aqui em Caxias se faz muito pela universidade, pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, enfim. As instituições ligadas a direitos humanos, ligadas à luta pela memória e pela verdade, os ex-militantes, os seus familiares nos procuram. Nós ouvimos essas pessoas em audiências internas na comissão e de tempos em tempos fazemos audiências públicas por temas. Essa é a primeira vez que nós vemos ao interior. Nós temos ouvido gente do interior que vai a Porto Alegre. Nós tínhamos essa dívida de vir também ao interior. Essa é a primeira vez que a comissão vem a uma cidade do interior. E por que Caxias? Porque em julho, quando nós fizemos uma audiência pública temática, tratando da repressão aos trabalhadores e aos sindicalistas, em diferentes momentos da ditadura militar, nós quisemos ouvir a repressão específica a trabalhadores e pela sua militância sindical, pela sua militância social, pela sua militância trabalhista. E então, nessa audiência pública, participou o Orlando Michele, e ele nos levou essa lista. E nos levou também a informação de que havia aqui em Caxias do Sul, presidindo a Câmara de Vereadores, uma combatente e brilhante e jovem vereadora interessada no assunto e que certamente faria contato para que nós futuramente fizéssemos essa audiência pública, que está suficientemente explicado. Então, por que Caxias do Sul? O que será essa audiência? Nós recolheremos os depoimentos de 4 militantes de diferentes momentos da ditadura, que sofreram em momentos diferentes as mesmas brutalidades e pelas mesmas razões, pelos mesmos motivos, pelo crime de se oporem à ditadura militar. E esse depoimento integrará o relatório que nós mandaremos à Comissão Nacional da Verdade e, portanto, integrará o relatório a ser por ela apresentado ao país a partir de maio do ano que vem. E é importante dizer que o decreto que criou a Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul tem uma feliz disposição, que todas as informações, todos os depoimentos degravados com as suas gravações, todos os documentos, tudo que for para a Comissão Nacional da Verdade e de lá será entregue ao Arquivo Nacional, de tudo haverá uma via integral que será depositada no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul para a livre consulta dos estudantes, dos estudiosos, da população em geral. Portanto, os depoimentos serão prestados hoje aqui, serão fonte para a permanente consulta da história desse período terrível que o Brasil passou e que precisa se lembrar para que nunca mais aconteça, para que nunca se esqueça. Muito obrigado. Obrigada. Também preciso registrar que nas entrevistas que foram realizadas apareceram ainda 2 nomes, né, que inclusive a Comissão de Direitos Humanos ela já fez uma atividade com o João Ruaro. Então, João Ruaro, que foi preso em São Paulo nos anos 70, e José Ruaro Filho, que também aparece nas entrevistas. Bom, agora de imediato, eu gostaria de passar a palavra chamo Jorge Valmini, para fazer uma apresentação rápida sobre o curta que ele é o responsável, o curta Armada. A gente vai exibir, antes de começar os depoimentos, um curta que trata sobre esse período da ditadura militar em Caxias. Pode...
Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Jorge, então, como foi dito, fui convidado para estar aqui em função de um filme no qual eu participo, que trata justamente da tortura nos tempos da ditadura. E gostaria de esclarecer as motivações, por que participar de um filme, e é justamente uma fala que se repete, que é para que não se esqueça, para que a gente nunca esqueça do que aconteceu, que é uma coisa ruim, e para que ela não volte a acontecer. Dentro da minha área, que é a formação do teatro, tem uma questão muito específica que de todas as relações, de todas as máscaras, todas as personas, uma relação tem que ser rompida. Se essa relação for rompida, nós encontramos o que precisamos. É a relação opressor-oprimido. Só haverá oprimido porque há um opressor. No filme eu faço o opressor. E confesso para vocês que é muito difícil, porque exige física e emocionalmente. Eu passei muitas horas depois da filmagem para voltar ao meu estado normal, físico, psicofísico. E também é um pouco da consciência da nossa incompetência, né? Eu já sou pai, tenho 3 filhos, e sei que algumas pessoas, algumas famílias, alguns grupos estão bem resolvidos, mas enquanto sociedade, não. Infelizmente, não. Vivemos um tempo sem sol. Né? Quisera, pudéssemos ser todos amigos, e é para isso que eu entendo que a arte serve, para que sensibilize as inteligências, porque tem muita inteligência, mas muita inteligência que nos traz opressão e guerra. Então, que a arte sirva para sensibilizar as nossas inteligências. Grato e honrado por estar aqui, e afirmo que politicamente eu sou negro e sou mulher. Pode? Tá acordado? Me disseram que tu não quis falar, por isso tá aqui. Hein? É isso? Eu tenho direito de não dizer nada. Que tu não tem direito. Nós precisamos de informações e sabemos que tu tens elas. Tu vai ter de dizer o que sabe, ou por bem ou por mal. Eu não fiz nada. Não sei o que vocês querem. É isso? Tu tá dizendo que não vai colaborar, Vadio? É isso, Vadio? É isso? Não é isso, seu troglodita. Eu só tô dizendo que eu não sei o que vocês querem de mim. Eu não sei como é que eu vim parar aqui. Olha só, desrespeitando a autoridade. Vamos ver se um pouco de água lava essa boca suja.
intelectual do caralho. Você acha inteligente, é? Cheio de direitos. Eu também fiz faculdade, seu merda. Sei muito bem como lidar com gente da tua laia. Presta atenção. Ou tu abre o bico, ou tu não sai daqui inteiro. Tudo bem, o que tu quer saber? Senhor. O que o senhor quer saber? Doutor. O que o doutor quer saber? Tudo. Nome, lugar, horário, quero saber tudo. Mas do quê? Da armada. Eu não sei de armada nenhuma. Tá pensando que eu sou um palhaço? Sabemos que vocês estão fornecendo armas para Porto Alegre. Queremos saber quando vai ser a entrega e quem é o cabeça. POC, ex-dissidência leinista. A armada do dia 12 em Porto Alegre. Nós sabemos que tu tá metido nisso, Comuna. Conta o que tu sabe, Comuna. Eu já falei que eu não sei de nada. Ela não quis colaborar. Covardes! Por quê? Por que estamos interrogando uma mulher, senhor Pedro de Oliveira? Sabe, o senhor não devia subestimar o sexo oposto. Dizem que as mulheres suportam a dor 9 vezes mais do que os homens. Se tu tem algo no meio das pernas, vai desejar nunca ter tido. Eu já falei, doutor, que eu não sei de nada. Tô vendo aqui nesta pasta, tem a lista dos remédios que a tua família toma. Não, doutor, minha família não. O nome dos teus amigos, dos teus filhos, da tua mulher. Não, doutor, minha família. Aqui diz também que tu é jornalista, que escreve sobre política. É isso mesmo? Sim, sim. Aqui diz também que o SNI já vetou 7 textos que tu escreveu. 7. Os censores vetam tudo que eu escrevo. Eu perdi meu emprego por causa disso. Tu quer colocar o lixo subversivo que tu escreve na rua. Não no meu país, camarada. Não. Ai! Ah! As pessoas não têm liberdade nesse país, camarada! E tu queres liberdade para quê? Iniciar uma guerra, incitar violência? Incitar violência? E o que vocês estão fazendo comigo, porra? E as bombas que os teus amigos explodiram em Porto Alegre semana passada? É carinho. Se tu pensa que eu tô sendo violento contigo, tu tá enganado, jornaleco. Eu não sei de bomba, cara. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu sou um homem do bem. Terrorista safado, é isso que tu é. Sabemos que tu mantém contato regularmente com o Laerte Miranda. O que tem o Miranda? Laerte Miranda, recrutador vindo da capital, conhecido subversivo. Eu só faço aposta no Quinta com o Miranda, só isso. Jogo de futebol, diabo, rapaz! Trabalho aqui nos shops desse que Sabirosca abriu. Já ouvi essa do Quinto dos Pinheiros 1 milhão de vezes. O guri, e a maricota que eu pedi? Só temos 2, seu Nunes. Uma tá quebrada e a outra, infelizmente, está sendo usada na sala ao lado. Tu é um bastardo de sorte. Meu brinquedo preferido tá quebrado. Vou ter de usar outros. Deixa eu te dizer como eu acho que foi a coisa. Laerte Miranda te achou, te colocou no esquema, jornalista político, conhece as manhas e os podres do pessoal graúdo de Caxias. Sabe como é. Eu nunca falei com o Miranda de política, não sei de onde o senhor tirou essa história. Deve ter te apresentado pro bando todo, dito o nome verdadeiro de cada um. Sabe, é difícil botar a mão nesses vagabundos. Eles usam codinome. Quem é que tá organizando a armada? Seja lá o que o senhor esteja pensando em fazer, não faça, por favor. Não foi isso que eu perguntei. Quem é que tá organizando a armada? Alguém acredita nesse cara? Ai. Escuta com atenção.
Nós vamos tirar tudo que tu tem. E depois que não tiver nada. E mesmo assim não apanha o bico. Vou acabar com a tua família. Vou começar pela tua mulher. E depois que eu vou acabar com ela, eu vou pegar os teus filhos. Eu vou começar pelo teu filho pequeno. E tudo isso por quê? Porque o pai dele não disse que eu quero ouvir. Pensa bem se vale a pena arriscar o bem-estar da tua família por um bando de piolento. Não fiz nada! Gurizada, a mocinha não quer falar. Hora da diversão. Pessoal, menos no rosto. Senhor? Mas eu disse que não era para bater no rosto. O quê? Quê? Ah, água. Nem água dela, né? Água? Dá água! Dá água, filho da puta! Me dá água! Pronto. E agora? O que tu tem pra mim? Não tenho nada, senhor. Sabe, hoje é domingo, meu dia de folga. Eu só não tô comendo churrasco com meu filho porque tu decidiu ser cabeça dura. Especialmente hoje eu tô furioso. Canhoto. No Panamá dizem que é para cortar um dedo de cada vez, bem devagar. Mas como eu sei que tu não vai colaborar, não perco o meu tempo. Segura ele. Eu confesso! O quê? Armada, confesso! Confessa sobre a existência de um grupo armado? Sim! Confessa sobre a tentativa de revolta no dia 12? Confesso, eu falo tudo! Quem é o cabeça? Augusto! Professor? É, o professor! Augusto o quê? Eu não sei o sobrenome dele! Quantas armas? Que tipo eles têm? Ai, todo tipo de arma! Aonde vão entregar as armas? Ai, numa casa! Aonde? No Burgo! E depois? Ah, eles vão seguir até o Sagrada Família! Ai. Tu é comuna. O cheiro não mente. Ó, assina aqui que tu vai poder ir pra casa. Ai, que isso, Zé? A confissão. Você já tinha uma confissão pronta? Vocês subversivos são todos iguais. Isso aqui é documento padrão. Assina. Doutor, me deixa embora. Ele já disse tudo o que ele sabia. Posso ir embora agora, doutor? Por favor. Eu posso ir pra casa, doutor? Eu posso ir pra casa.
acho que o filme deixa todo mundo, né, chocado, sem palavras, né? Parabéns pelo trabalho, Valmini, toda a equipe, porque se existem filhos sem pais, se existem túmulos sem corpos, muito é reflexo do que foi trazido aqui, né? E em grego, a verdade, a palavra verdade, ela é o oposto de esquecimento. Então, acho que isso traz muitas reflexões. A gente precisa lembrar dessas pessoas que foram esquecidas ou que nem desapareceram. Então, obrigada pela tua contribuição. Acho que a gente começa já os relatos, ou tu quer explicar algum... Então, eu vou passar agora para o Carlos Guazelli, para ele passar as instruções para os depoimentos. Bom, depois dessa introdução um pouco dura, né, a ficção consegue fazer, né, do que a objetividade não consegue. Bom, nós vamos ouvir 4 militantes como eu disse, de diferentes momentos da repressão aqui em Caxias. Nós vamos ouvir pela ordem, que, segundo foi estabelecido já previamente, nós vamos ouvir primeiro o Maete Domingos Boff, depois o José Rubens Pedroso, depois o Ricardo Segala e, por fim, o seu Luiz Pisetti. É uma ordem meio propositalmente fora de ordem. Não é por ordem cronológica nem por nada. Cada depoente terá 30 minutos para falar, e nós vamos ter que ser meio duros e antipáticos nisso. A moça vai avisar, essa moça simpática, porque aí talvez vocês atendam, né? Muito mais fácil obedecê-la do que a minha Oneide. Vai avisar quando faltar 10 minutos e depois quando faltar 5 minutos. Porque há muito a contar, mas as pessoas querem depois fazer perguntas também. Então, ao final dos 4 depoimentos, nós vamos ler as perguntas às pessoas, para também objetivar o andamento. As pessoas que tiverem perguntas a fazer aos 4 depoentes, à mesa, a vereadora Denise, enfim, se inscreverão, passarão as suas perguntas, vai passar material para elas, entregarão também ou para a Natália, ou para a Lorete, ou para a Mari, e nós leremos daqui as perguntas, que é para tornar a coisa mais objetiva, porque nós sabemos que esse é um tema muito importante, as pessoas têm muito o que falar, mas as coisas para serem lembradas são duras, enfim, nós temos que procurar manter uma certa objetividade para que tudo ande da melhor maneira possível, está sendo tudo registrado. Então, essas são as regras aqui do jogo. O que eu vou... De vez em quando nós vamos interromper e fazer perguntas. Cada depoente vem aqui na frente. Os depoimentos costumam ser da maneira mais informal possível. Isso é sempre bom lembrar, a Comissão da Verdade não é um órgão do Poder Judiciário, não é um órgão policial. Nós não temos feição nem policial, nem de Ministério Público, nem de Judiciário. Nós somos uma comissão de memória e verdade, e muito menos uma comissão de inquérito como a que nós vimos aqui. Então, as pessoas ficam à vontade, falem à vontade, serão também interrompidas à medida que nós precisarmos esclarecer algum detalhe, porque esse relato depois será decupado, como dizem, né, e vai integrar o relatório final da Comissão da Verdade. Eu quero fazer um último pedido aos 4 depoentes. O principal objetivo, a principal finalidade da Comissão da Verdade, aquilo que justifica a sua existência, é recolher o relato das graves violações a direitos humanos praticadas. O principal do depoimento de vocês é sobre
as violações praticadas ou a vocês, ou de que vocês são testemunhas, que é no caso do Ricardo a respeito do pai dele. Então, o tema principal é as violações que sofreram, a prisão, como é que foi, o que aconteceu e tal. Claro que vocês vão falar sobre a militância de vocês também, não só não é proibido, como é permitido, e devem falar porque, como a gente gosta de dizer, isso já foi dito por Paulo de Tarso quando ele prestou o depoimento dele lá, a gente sabe que as pessoas não chegaram de paraquedas no DOPS, ou enfim, seja onde for. Chegaram porque tinham uma militância, não que isso justificasse, mas, enfim, isso é o que explicou a violação de direitos humanos que sofreu. Então, a ênfase principal é na violação de direitos humanos de que foi vítima ou que é testemunha, mas, claro, que a pessoa deve começar contando da sua militância para contextualizar o fato e saber por que o Pedro ali chegou naquele ponto. Tá? Esses, então, são os dois pontos, a militância e as violações que sofreram. 30 minutos, e está, então podemos pedir para o Maete falar. Aliás, eu gostaria de explicar a respeito dele que um dos primeiros depoimentos que nós colhemos, que foi o da Martinha, da Inês Maria Serpa Raminger, corajosa e brava militante e militante social até hoje, ela nos indicou o seu nome, inclusive para falar sobre o que aconteceu no Chile. Então, o senhor é um nome já lembrado há bastante tempo lá na comissão. Tenha bondade. Sim. O Oneide está lembrando assim, sempre que puderem precisar datas, locais, essas coisas assim. Isso foi no ano tal, foi em tal lugar, porque essas coisas nos importam. Boa tarde aos membros da comissão, aos setores políticos, a vereadora, deputada, os demais vereadores da Comissão de Direitos Humanos. Posso dizer aos companheiros de luta, incluindo neles muitos dos que estão também no plenário, eu estou aqui apenas para colocar uma fase da vida. Eu acho que a gente acompanha o que as novas gerações, vamos dizer assim, porque já estamos velhos, estão fazendo, criando agora, e esse é o meu maior interesse, acompanhar o que se está desenvolvendo agora de luta social, de libertação. E é nesse sentido que eu venho dar o meu depoimento. Embora não queira dizer com isso que eu esteja aposentado da política, mas quem tem que tomar a dianteira são os jovens, a quem está na plateia. Eu começo dizendo um pouco o que me motivou a entrar para a política daquela época. Eu digo claramente, eu sou filho de Caxias, um nome muito estranho, não sei até hoje por que o pai colocou, mas eu sou filho de colono mesmo, vivi os primeiros anos na colônia e depois o pai resolveu que devíamos vir para a cidade onde os filhos pudessem estudar. São fatos típicos daquela época. A gente queria estudar, ter um bom trabalho, organizar uma vida decente. Deus era católico, fora da religião a gente precisava de tecnologia para desenvolver o mundo, e essa era americana principalmente. Então havia duas coisas importantes, os americanos e Deus, a igreja e os americanos. Esses comandavam a vida das pessoas. Exatamente não sei porquê, aos 10 anos eu fui para o seminário. E saí de lá aos 21, no Seminário dos Capuchinhos. E vivemos toda aquela idade média, eu digo hoje, porque vivíamos de fato aquele ritmo de orações matinais até à tarde, à noite, aquela esfera, e a dedicação ao próximo era ponto central.
E o contato que tivemos a partir de 1962, que foi o Concílio Vaticano II, com a realidade externa, com os estudantes, mas também com os pobres, com as periferias e com os sindicatos, nos levaram a participar da vida política, coisa que antes era mais ou menos proibida, ou retirada de discussão. Não havia discussão política dentro da igreja até 62, pelo menos que chegasse à parte jovem. Aí começamos a nos envolver, a ver a realidade política, e dos 100 e tantos alunos de um ano que estávamos no seminário, ao final estávamos num grupo casualmente de 11, quando o Brizola estava organizando os grupos de 11. Não éramos tão ligados à política como os grupos de 11, mas participávamos já de grêmios estudantis, e com o decorrer do tempo do grupo, eu acho que se formaram apenas 3 padres de 100 e tantos alunos que começaram no ginásio. Muitos deles voltaram a participar na vida externa em alguma coisa de política, e eu fui um deles. Saí quando estava no 2º ano de filosofia e voltei para Caxias, minha terra natal, para terminar filosofia. Aí, no centro acadêmico, conheci o Paulo de Tarso Carneiro, e além de outros que participavam do centro acadêmico, a Gema Desorzi, a Helena Rodolfi, o Nelson Piletti, e ali começávamos a discutir a política nacional. A intenção da minha parte, tenho que dizer, era muito a prestação de serviço ao próximo, a dedicação ao próximo. Se eu vejo hoje, a igreja na época era muito mais paulina, colocava a crucificação de Cristo como centro da vida cristã, a entrega total. E eu acho que isso influenciou diretamente muitos participantes da luta contra a ditadura, dos movimentos sociais que haviam antes da ditadura. E é bom frisar, esse aspecto cristão esteve presente na maioria. A opção pela violência como resposta à opressão foi assumido como muitos como é a única saída que nós temos. Não é que nós quiséssemos fazer baderna ou gostássemos de dar tiro. Nós queríamos transformar de fato esse país. Haviam sido frustradas as reformas de base que o Jango tinha proposto, tudo havia sido sufocado, a discussão, o Celso Furtado, os grandes teóricos da época, cujos temas ainda são atuais, haviam sido calados. E nós achávamos a única maneira de sair disto era seguir o modelo de Cuba. Começar com a guerrilha, custaria muitas vidas, mas essa era a nossa proposta. E a partir do diretório acadêmico, nós começamos a nos organizar e vimos que a única opção, de fato, era participar da guerrilha. Os anos exatamente, eu não lembro, mas eu acho que estávamos aí por 69, quando estávamos mais ou menos bem estruturados. Caxias do Sul, de fato, não oferecia condições muito propícias, pelo menos, para operar. E eu fui destacado para ir para Porto Alegre.
participei das ações da Vara Palmares, da ação do Banco de Viamão, e logo em seguida isto provocou uma perseguição acirrada contra todos os membros das organizações armadas na região de Porto Alegre, principalmente. E aos poucos os companheiros foram caindo, foram sendo presos. Eu tive a sorte de, como é que vamos dizer, popularmente a gente diz, de raspão não ser preso. Logo antes e logo depois foram presos, e eu recebi instruções: saia imediatamente para o Rio de Janeiro, que a coisa está calma lá. E havia essa possibilidade na época de sair de um lugar, ainda conseguir condições de disfarçar-se no meio da multidão. E cheguei no Rio, onde acabei ficando uns 3 meses, um sotaque nem gaúcho, posso dizer, era bem daqui da colônia, mas eles me identificavam pelo meu, todo o esforço que eu fazia de falar bem português, eu falava alguma coisa de gauchesa, assim, e eu não suportava, de fato, ser identificado toda hora como gaúcho, e pedi para a organização para sair de lá. Me mandaram para São Paulo, onde me integrei a um grupo operacional da Vara Palmares, e fiquei lá até que em fins de 70 eu achei que já não havia condições de operar militarmente e que fizesse algum sentido tentar continuar uma luta armada. Essa coisa só me ficou esclarecida anos mais tarde, quando vi alguém do IRA dizer que não é só porque a luta armada cansa, é porque o inimigo sabe que se te chamar para a luta armada, como ele é mais forte, você vai ser derrotado. E de fato era esse o sentimento, embora não muito claro, que nós tínhamos na época. Nós estamos perdendo porque entramos no campo do inimigo, onde ele é forte. E agora nem a luta política pode ser feita, não há maneiras. Então resolvi ir para o exílio para ver qual seria a saída. No exílio, a participação nossa, minha pessoalmente, melhor dito, foi propriamente nula. Eu participei de algumas organizações chilenas, partidos políticos, onde me sentia mais em casa. Quem é que te indicou essa saída para o Chile? Foi a própria VAR que... Não. Eu me separei da VAR e foi uma separação que meio conflituosa, porque saímos em 2 juntos e o comando local dizia: com 2 a menos nós não vamos ter capacidade operacional nenhuma. Então foi meio chamado de traidor, mas enfim, eu saí. E depois a saída para lá... Tinha algum esquema? Tinha algum... sim. Primeiro tinha que conseguir documentos que prestassem um pouco mais. E uma pessoa que se dizia, pelo menos, ter sido da aviação, houve uma rebelião alguma vez, pessoal da aeronáutica, que tinha saído e se dizia afiliado ao PSB, ele me deu o caminho, que era simples. Ele disse: consegue uma certidão, com essa você tira uma carteira de identidade, você vai ter que falsificar ou pedir de reservista, o certificado de reservista.
Esse, Mas tudo feito por ti mesmo, não foi um sim, esquema ele me disse, organizado. vai, uma certidão, eu consegui com esse outro companheiro que também saiu, o pai dele, eu acho que era advogado, e ele conseguia essas certidões facilmente, em branco, de uma pessoa mais ou menos com a mesma idade. E a partir dessa certidão você tira uma carteira de identidade em São Paulo mesmo, apesar do pânico que dá entrar lá na Polícia Civil para registrar, mas eu consegui. E Que ano tu foste para o Chile? 70 ainda ou 71 já? 71. Deixa eu ver. Sim, 70. Fiquei 2 anos no Chile. E com isso, com esses 2 documentos, eu viajei, é possível dentro do Mercosul, da América do Sul, viajar. Viajamos os 2 de ônibus, do Uruguai, Argentina e Chile. Esse foi o tema também que eu, segundo o interrogatório da polícia no Chile, eles quiseram saber como era o esquema. Estou revelando a mesma curiosidade. Bom, chegando no Chile, a nossa preocupação era conseguir um trabalho, solicitar ao governo que nos desse asilo e, se pudesse, continuar estudando. Eu fiquei o primeiro período em Santiago. Eu acho que uns 4 meses depois já fui para Valparaíso, porque lá tinha a oportunidade de estudar História. Consegui inscrição gratuita no Instituto Pedagógico de Valparaíso e consegui trabalhar meses depois com um brasileiro que eu acho que era órfão de pai e mãe, tinha sido adotado por alguém do Partido Comunista e que nos anos 50 fugiu para o Chile porque a mãe dele era chilena. O pai dele era marinheiro, o legítimo. E quando ele teve que fugir já em idade adulta do Brasil, ele conseguiu fugir para o Chile porque pensou que teria dupla nacionalidade pelo fato da mãe dele ser chilena, que ele nunca tinha conhecido. Enfim, a mãe tinha falecido muito jovem, quando ele era muito novo. Trabalhei com ele no conserto de geladeiras para me sustentar e estudei no Instituto Pedagógico do Chile, de Valparaíso. Participava de forma meio, como vamos chamar, agregada ao MAPU, Movimento de Ação Popular Unificada, era com quem discutia política, pelo menos. Um dos partidos que serviu de base para a Unidade Popular. Enfim, e aí chega o golpe e eu tomei conhecimento do golpe pela manhã, do dia 11. Ao sair de casa, ouvi música militar tocando em todas as rádios. E nós morávamos, eu tinha que atravessar um bairro onde viviam carabineiros, a polícia armada, para chegar ao ponto de ônibus. E vi pelas ruas os carabineiros, conversando em altas vozes, meio excitados, e também músicas militares. Entendi logo que o golpe, que já se esperava há semanas, tinha ocorrido. Voltei para casa e eu vivia na casa com Adolfo Calvano, um outro brasileiro, e como é que é?
o Ruas, o escritor. Ele também vivia conosco lá, Tabajara o Rua. Tabajara. Mas ele tinha ido a Santiago e ele foi preso em Santiago. Ele não chegou a voltar a Valparaíso. Não soubemos da vida dele. Aí eu continuei na casa, havia o toque de recolher, só podíamos sair depois das 8 de manhã e às 4 da tarde tínhamos que estar de volta. Por conselho desse comunista velho, nós fomos a morar fora num hotelzinho a pretexto de consertar as instalações de refrigeração do hotel. E depois, como não tinha mais condições de ficar nesse hotel, voltei para o apartamento que tínhamos nesse bairro. E ali à noite veio primeiro carabineiros, que entraram, vasculharam toda a casa e nos disseram: aguardem aí, porque não há o que fazer. Em seguida, já era 1 da manhã, mais ou menos, quem veio foi o exército e que entrou já derrubando a mim e acordando outro brasileiro e revolvendo todos os móveis à procura de armas e dólares, enfim, e documentos e livros. Não acharam nada, evidentemente, mas nos levaram presos. Nos levaram primeiro ao quartel, onde ficamos esperando até ao amanhecer, e pelo amanhecer fomos levados ao navio Lebu. Era um navio comercial que estava avariado e estava atracado no porto de Valparaíso. Como era o nome do navio? Lebu. Lebu. E era um navio de carga, principalmente bananeiro, disseram que era transporte de banana, então refrigerado, um anel de refrigeração no espaço do navio e ele tinha diversos andares que seriam refrigerados, onde eram depositados caixotes com bananas. Na época, ele estava em reparação, tinha sido retirados todos os estrados e os primeiros prisioneiros que lá chegaram disseram que não havia nenhum estrado básico e não havia onde fazer defecar, havia uma sobra de água e como ainda havia tormentas no porto, eles levavam periodicamente seus banhos de fezes e urina e água nesse navio. Depois de fim de uma semana, puseram um estrado básico, e aí mais ou menos que eu cheguei. Ainda havia um depósito de água por baixo desses estrados, que às vezes balançava e chegava aos estrados, então dava um permanente mau odor de carniça, de tudo que é podridão, que a hora que eu cheguei na orla do porão para descer, eu pensei, aí devem estar entre vivos e mortos. Era um odor forte à carniça. E lá estavam mais ou menos os 200 presos, chilenos a maioria. Havia, num dos espaços do navio estavam os homens, no outro estavam as mulheres. Não sei das condições das mulheres, como é que estava. No dos homens era essa situação, muito odor, não havia quase lugar para a gente ficar deitado, não cabiam todos deitados. As noites de setembro são ainda frias. E ali passamos. Ao segundo dia, nos trouxeram uma maçã de comida,
E no quarto dia, eu acho que chegou a primeira comida. E daí para diante, nos serviam em geral macarrão, um tijolo de macarrão, mais ou menos, era uma pasta de massa fria. No convés do navio, éramos levados e lá nos recortavam um pedaço dessa massa cozida e nos entregavam. Se a gente não comesse tudo, tinha que jogar fora. Então, como era uma porção bastante grande, a gente procurava ir com um casaco com bolsa para enfiar no bolso esse resto de comida e levar para baixo. Também nos davam feijão semi-cozido, tem que dizer, para a diversão dos soldados. Imagina o cheiro que dava isso. Era podre, mas era semi-cozido. Então, o cheiro que dava nesses ambientes. E os soldados riam disso. O perigo maior, nós achávamos que os soldados estavam armados e ainda passavam dias e dias sem dormir. A gente via pelos olhos, sabíamos a informação deles, que eles passavam diversos dias. Então, havia soldado que deixava cair a arma e disparava, porque eles tinham que estar em prontidão de tiro. Não ocorreu nenhuma morte diretamente. O primeiro interrogatório que tive foi no navio Armada do Chile, na escola, no navio Esmeralda. Foi um interrogatório com ameaças de bater, não bateram, com ameaças de jogar-nos ao mar. Quando chegava em qualquer uma das escotilhas que davam para outro espaço dentro do navio, eles diziam: agora pula, se tu for bom em nadar de mão amarrada, tu vai. E a gente dava o pulinho e caía no espaço seguinte. Eu nunca conheci navio. Era o susto de... E fizeram isso também com o Adolfo Calvano. O Vicente Faleiros, que era o outro brasileiro que esteve também preso lá, eu acho que chegou um pouco depois. E não lembro se ele passou por essa tortura, por essas ameaças. Daí fomos levados para o primeiro interrogatório com chilenos, onde estava um representante do Polícia Civil, da Marinha e do Exército, creio. Onde nos interrogaram, principalmente sabendo como eu tinha conseguido chegar ao Chile, a documentação. E o interrogatório era bastante, como é que vamos chamar? Pouco profissional, porque no meio do interrogatório o chileno disse essas coisas de tirar documento falso, aqui não acontece no Chile, porque este país é bem organizado, porque não creas que aqui somos que nem os brasileiros e tal. E o da Polícia Civil disse: tenho que lhe indicar que um funcionário nosso foi daqui até o norte do Chile, até Serena, eu acho que era, e tirou 32 identidades. Assim que... não pode ser, que isso vamos tomar medidas, não creia que isso... Enfim, foi um interrogatório assim, parecia que eu seria um bom informante. E tu fosse torturado nessa ocasião? Não, nessa ocasião não. Muito gentil. Então, eu até achei que já estava livre, conversando com outro brasileiro, não teriam o que tirar de nós, de informações. Até que no dia, eu acho que foi 5 de novembro, no começo de novembro, em todo caso, fui levado, eu e Adolfo Calvano, para esse mesmo Palácio de Larissa, que era assim como chamavam o Palácio do Riso. Era um edifício de 2 andares de madeira que havia servido de escola para a Marinha do Chile e estava desativado há anos e estava sendo usado como centro de tortura. E lá fui deitado de bruços ao lado, enfileirados com outros, a maioria chilenos, creio, e vedado. E a uma certa altura, às 8 da manhã, mais ou menos, me levaram para os andares de cima. Subimos e estávamos num cubículo pequeno que se via pelas vozes, vendado, mãos atadas,
E aí começou o interrogatório do chileno, já de forma mais violenta, o que você declarou, não é verdade, tem muita mais coisa, nós sabemos, não acha que a gente não se informa? Então, eu digo, não, mas está tudo aí, essencialmente é isso. Aí, quem toma a iniciativa é alguém que fala português, claro, e diz, seu FDP, agora você vai falar ou não vai falar, nós sabemos, você é o Laerte da VAR Palmares, agora tu fala ou tu aprende o que é. Eu vou mostrar para os chilenos como se arranca a verdade. Para isso que estou aqui. Tu colabora ou tu vai para os tubarões. Logo de saída. E, em seguida, começaram a tocar a maquininha do choque elétrico, e assim seguiu, aí pelas 2 da tarde eles pararam, disseram que ia almoçar, foi mandado um velhinho que disse que era melhor eu colaborar, porque aquele troca do sistema, né? Vem com as boas, vê se convence, e assim por diante. Apela para a família, que eles são perigosos, eles vão querer trucidar a tua família no Brasil, que está lá, então, melhor, o que tu acha? A gente não pode ganhar tudo. Passado isso, voltaram eles, e daí está convencido que tu vai falar ou não vai falar. Eu tinha toda a parte de Porto Alegre resistido em contar. Aí eles me lembravam, refrescavam a memória, dizendo os nomes, as ações, quem tinha sido preso, quem eram os contatos. Ele veio me fornecendo todos esses dados. Eu digo, talvez o senhor saiba mais que eu. De fato, a estanqueidade da VAR Palmares era bastante boa. Eu, de nomes, eu conhecia o pessoal de Caxias. Depois fiquei sabendo do Arque Schiller, do Gustavo. O Bicho. Do Bicho. Eu conhecia ele antes por Bicho. A Martinha conhecia por Martinha. E eles sabiam esses nomes todos. Eles sabiam todos. E esse policial, imagina que seja um policial que foi Sim. do Brasil, ele era brasileiro, pelo Sim. sotaque. E esse aí é que sabia os nomes e dizia. Sim, e sabia em detalhes tudo. Pelo menos para mim eram muitos detalhes que eu não sabia. E era ele que operava a maricota? Sim, estavam em 2. Assim que ou ele ou o outro. O outro era chileno. Eu estava vendado. Mas o outro era chileno. O outro pela era forma. chileno. E praticamente eles queriam que confirmasse, porque eles já sabiam boa. Sim, toda a parte de Porto Alegre. E eu, instintivamente, dá vergonha de falar que você está confirmando coisas que aconteceram. E tu eras o Laerte mesmo? E aí, nessa parte, eu fui resistindo até um dado momento que você não aguenta e vai... Bom, se eles já sabem, já passaram as 24 horas, que era a nossa regra... Os pontos todos, cara. Não tinham que querer guardar. E aí, já tinha passado, acho, até essa primeira parte do interrogatório, tudo com Porto Alegre. Aí eles me perguntaram o que seria, e daí, para onde é que eu fui? Eu digo, para o Rio de Janeiro. E aí, o que me sobrava era acrescentar mais o lado fraco. Enfim, eu era seminarista, que gostava de rezar e não sei o quê. E eu fui salientando que eu não conseguia, o que era verdade também, eu não conseguia me adaptar no Rio de Janeiro. Todo mundo me conhecia como gaúcho e eu pretendia ficar lá escondido. E não tinha jeito. De maneiras que lá, eu disse, só fui disfarçar de vendedor de livros, o que fiz mesmo no Rio de Janeiro, de vendedor de produtos de limpeza, o que fiz também aguardando o que se poderia fazer, até que um contato me mandou ir para São Paulo. E em São Paulo me pediram, de fato, olha, o contato que deve vir para falar com você vai demorar uma semana, porque temos alguns assuntos de ver, questões de segurança. E eu fiquei mais ou menos desligado por esse período. No meu relato, daí eu aproveito esse fato também e digo que depois de uma semana eu também fiquei um mês
caí num estresse, numa depressão, e eles me pediram fica aí, me deram um contato de alguém que tinha medicamentos, que devia ser um vendedor de farmacêuticos, que nunca me revelou o nome, mas eu acho que ele era vendedor de medicamentos, porque a maletinha dele tinha diversos medicamentos dentro, a não ser que fosse médico, e eu fiquei em contato com esse, e ele achou que eu não prestaria mesmo para a guerrilha, e assim o meu relato de São Paulo conseguiu passar como sendo... Eles aceitaram. Aceitaram. Terminou às 2 da manhã, mais ou menos, o interrogatório, e me deram a ordem de escrever o relatório, que às 8 da manhã eu seria levado de volta, ou para um outro caminho se eu não tivesse tido o relatório, que era para pôr tudo no relatório. Eu passei a noite mais ou menos fazendo o relatório e, de certa maneira, feliz por ter passado a fase mais que eu não gostaria de ter delatado os companheiros. E tinha me saído bem. E aí, quando foi às 8 horas, me chamaram para ir de volta. E ele disse, rápido, pega as tuas coisas. E eu mesmo disse, está aqui o relatório. E entreguei para ele. Eu pedi para, pega o relatório, então. E fiz esse relatório. Isso me lembro bem. Aí nos levaram de volta para o Lebo, para esse navio. O Adolfo Calvano foi levado junto. Eu acho que depois da tortura a gente era posto até na sala dos ex-torturados, que era no mesmo andar. Mas não tinha contato com os outros? Não, tinha na sala, mas eram todos chilenos. E vinham mais massacrados que nós, né? E quando é que te liberaram? Daí eu fui levado para o Lebo, isso foi aí pelo dia 5 de novembro, eu acho. Aí, pelo dia 20 de novembro, soubemos, 15, 20 de novembro, soubemos que o Comitê das Igrejas, o Comitê Ecumênico, tinha conseguido que o governo chileno não devolvesse aos países de origem os presos estrangeiros. E aí nos entregaram, não lembro que dia, em cerimônia solene, nos expulsaram de Chile, entregando-nos às Nações Unidas, prometendo-nos que qualquer dia que voltássemos para o Chile, seríamos executados imediatamente, com muita solenidade e garbo. O militar fez essa cerimônia e nos botou num furgão que nos levou ao refúgio das Nações Unidas. E de lá tu foste... E de lá, dia 4 ou 20 de janeiro, eu fui para Holanda. Dentro do refúgio vinham representantes dos diversos países europeus a entrevistar pessoas que queriam refugiar-se nesses países europeus. E logo que veio esse da Holanda, eu aceitei. O que nos interessava era sair de lá. E saí eu, o Adolfo Calvano Salles e o Vicente Faleiros. E o Tabajara Ruas não Ele foi? estava em outro refúgio do pessoal que estava em Santiago. E ele foi para a Bélgica. E tu ficaste até a anistia na Holanda? Eu fiquei mais do que até 1980, eu vim pela primeira vez de volta ao Brasil, visitar os familiares. Mas aí já estava casado, estudando, terminando o meu curso, e continuei lá na Holanda até 96, na verdade. Eu gostaria muito de seguir conversando, nós todos temos certeza, para saber também o período do exílio, que é outra violência. Mas como nós temos aqui ainda os outros três para ouvir, eu gostaria de convidar para que tu permaneça aqui, pode ter alguma pergunta ainda, depois para esclarecer. E embora
dessa forma abrupta e um pouco antipática de interromper, porque o teu relato foi muito objetivo, muito importante para nós. Sabemos que não é fácil remexer tudo isso, todo esse passado, mas isso é muito importante para nós. E a Martinha tinha razão, nós tínhamos que te ouvir mesmo. Muito obrigado por enquanto. Valente Martins. Próximo, eu acho que, sabe, ele tinha dito José Rubens, então, tu que sabe. Então, o próximo depoente é o senhor José Rubens Pedroso. Só aproveitar, antes de iniciar, registrar que está presente também o padre Mariano Calegari, o padre que também foi preso junto com o padre Roberto Pezzi, no período em que trabalhava em Torres e pertencia à Diocese de Caxias. Então, depois a gente vai abrir para algumas perguntas, algumas falas, aí a gente vai querer conversar com o senhor também. Não, depois. Depois a gente conversa, então. Agora a gente vai ouvir o relato do senhor José Rubens Pedroso. Podemos começar? Pronto? Bueno, estava só terminando aqui de agradecer. Bom, eu gostaria de lhe passar a palavra, sempre fazendo essa pequena ressalvinha que é importante. Eu acho que o trabalho mais difícil foi o do Maestro, porque ele já mostrou mais ou menos, bem nessa linha dele, explicar a sua militância, como é que o senhor acordou para essa luta, e aí depois vai entrando nos episódios da prisão e daí por diante. Bem, companheiros, para começar a história, eu tenho que me deportar ao meu tempo de menino, porque tem que ter uma história, e tem uma história. Eu nasci em Criúva, ou melhor, lá na Mulada, filho de pais da colônia, uma família com 9 filhos, vocês podem ver a dificuldade que era. E vivia trabalhando na roça, fazendo aquelas fazeres lá de fora. E sempre me perguntava, já como menino, mas por que existe essa grande diferença? Tem uns que têm tanto, outros não têm nada e não têm oportunidade. E aquilo na cabeça daquele menino ficou. Daí um tempo o meu pai veio morar em Criúva. Eu já tinha uns 12 anos de idade. E era uma época de eleição, em Caxias, para prefeito e tal. E disseram, olha, vai vir hoje em Criúva as pessoas de Caxias. É muito importante, eu lá gurizinho escutando, é por aí que eu vou aprender com esses caras, então. Eu tinha uma vontade de extravasar aquilo que eu sentia, vou assistir, chamava os comícios. Chegando lá, minha gente, eu tive uma felicidade extraordinária. Daqueles políticos que foram lá em Criúva, doutor Percy, e às vezes se embarga um pouquinho, o pai do companheiro, o Segala, todo aquele pessoal lá. E eu sentadinho lá, ouvindo o Percy falar, eu disse, mas é isso que eu penso. É aqui que eu estou me situando nessa luta do menino lá que não sabia nem o que dizer, mas é isso que eu penso. E eu vim morar em Caxias, fui trabalhar na cantina Luiz Miquelão. Trabalhei lá 9 anos e já comecei a procurar. Pensei assim, bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar e trabalhar. E vou participar da luta política em Caxias. Mais uma vez, estou eu junto, doutor Percis, o Segala, a época teve o doutor Renan junto, e toda aquela turma lá. E eu já comecei a acompanhar esse pessoal. Tá? Mas a vida tem história, minha gente. A vida política da gente, parece que tem um momento que a gente para e pensa, mas para aí, não é só isso.
tem alguma coisa a mais que eu tenho que fazer. Aí, então, comecei a procurar o movimento sindical, associações de bairro, e fui me entrosando, e fui discutindo o movimento estudantil. Eu cheguei a participar em Porto Alegre, na USS. Eu fui presidente da União Regional de Estudantes, e nós fazia, por esse estado, por esse lado, aquilo que nós tinha, que eu tinha, era o poder de poder transmitir para o povo qual seria